Então, boa noite a todos. Mais uma quarta-feira, mais um Momento Abrate. E como a gente tem falado, o Momento Abrate é feito de momentos de regra, de momentos de situações de competição ou de situações de interesse aqui dos associados. E um tema que a gente passou no último mês aí, ou nos últimos 2 meses, intensamente, com vários associados que estão aqui nessa sala, foi estudando toda terça, quinta, ou sábado, ou domingo, ou sábado e domingo, né, como um preparatório para o exame 2025 da World Athletics para árbitro geral. Então, o que eles chamam de WARB, né, que é WARB, para fazer parte do painel da World Athletics, lembrando que quem passa nessa prova é uma prova que, segundo a nova categorização, é a categoria internacional que, independentemente de não passar para silver ou prata, não passar para bronze, não desce, né, do bronze mais, e não precisa fazer novamente, tá? Quando a gente vai para prata, tem que fazer a prova de prata, fica durante 8 anos, depois tem que fazer novamente para se manter em prata, senão desce a bronze. E nunca vai descer do bronze, ou seja, o painel internacional fica no bronze ad eterno, digamos assim, né? E de prata para ouro, ouro também a cada 8 anos, antigamente era a cada 4 anos, eles mudaram isso para cada 8, e se não passar, de ouro volta para prata, depois ou tenta fazer novamente para ouro, ou tenta fazer para prata, se não passar em prata, vai cair para bronze, né, e fica sempre nesse patamar. Mas o que a gente tem de trabalho aqui, nesse Momento Abrate, é compartilhar com os outros associados que têm interesse em fazer essa prova de bronze, seja para pista e campo, né, como é o ARB, ou para fazer para marcha atlética, que já teve uma experiência o ano passado e que tem experiência esse ano. Muitas pessoas acham que é uma prova muito simples, ela até pode ter perguntas objetivas, ela até pode ter súmulas simples, mas ela é muito extensa, ela tem muitas questões. Então, assim, antes de abrir a palavra para quem está aqui, lembrando que o Momento Abrate é só 15 minutinhos, então eu vou tentar fazer um pequeno resumo das situações que chegaram para mim dos brasileiros, né? Mas um dos problemas foi o que o Dalcin estava comentando um pouquinho antes da gente abrir a sala aqui oficialmente, que quando o candidato estava fazendo a prova, ele tinha dúvida numa questão, ele deixava em branco, ele passava para a próxima, aí ele ia fazendo, tinha dúvida, pulava aquela questão e ia até o final. Quando ele resolvia voltar naquela questão que ele tinha deixado em branco antes do tempo de finalização da prova, ele marcava a questão, passava para a próxima, e quando ele olhava na barra de indicação se a pergunta estava respondida ou não, ela não ficava da mesma cor que as demais já respondidas na primeira passada na prova. Então, muita gente achava que não ficava marcada a questão, mas passava para frente, quando voltava na mesma questão, estava lá selecionado o que o candidato tinha selecionado, apesar de na barra ficar numa cor diferente das outras. Então, muitas pessoas mandaram mensagens para mim, filmaram, mandaram por e-mail, e a gente fez esse contato com a plataforma da TestWe, e a gente verificou junto com a World Athletics também, de que apesar da barra de respostas de questões, né, com coloração diferente, as respostas sim foram computadas. Então, isso é para trazer um pouquinho de tranquilidade para quem passou por isso, né? Outra questão que foi bastante importante é que o número de questionamentos ou de pessoas que entraram em contato comigo proporcionalmente, né, para tirar dúvidas ou para relatar alguma situação, foi muito menor do que no ano passado, na prova de bronze de pista e campo, né? Outro ponto favorável também é que a prova de bronze de pista e campo ano passado, ela foi em português de Portugal. Então, apesar da gente falar o mesmo linguajar, a terminologia é diferente. E isso pode ser sim um fator de confusão na hora do entendimento da questão e na hora da resposta, né, da seleção da resposta. Então, esse foi um outro ponto aí positivo que o ano passado a gente já conseguiu que a prova de marcha
o bronze fosse em português brasileiro, então esse ano pista e campo também foi português do Brasil. E isso facilita no entendimento. Eu queria deixar aberto para quem principalmente fez mais de uma vez, ou seja, fez no ano passado e fez esse ano, né, para trazer se consegue comparar um pouquinho, né, em relação à questão de como foi a questão das súmulas, né, e também essa questão da objetividade ou da questão do entendimento do linguajar da prova. Quem gostaria de estar falando? Eu, Vai lá, José. é, como eu falei também antes de estar gravando, né? O ano passado a gente perdia muito tempo tentando traduzir o que, que eles queriam dizer, né? Fora o sistema que estava muito lento, travava toda hora, a gente ficava desesperado. Eu terminei a prova faltando 5 minutos para acabar o tempo. E esse ano eu acabei a prova com muito mais folga, né? Não travou, o sistema estava muito bom. E assim, o ano passado eu te falava de lançamento, mas era o lançamento do peso. Aí eu pensava, qual vai ser a regra que eu vou usar se nosso é arremesso? Então a gente ficava nessa preocupação. Dessa vez foi tranquilo, estava bem escrita. Claro, tinha as pegadinhas que você tinha que prestar atenção, as súmulas estavam bem feitas, organizadas, deu para entender o que, que eles queriam, para a gente poder responder direitinho. E as respostas eram também, algumas respostas eram muito parecidas para tentar te pegar, mas de resto foi sensacional. Quer dizer, quem participou, quem se dedicou, conseguiu fazer tranquilamente. Mas alguém quer compartilhar como é que foi a experiência ou alguém que tenha tido alguma situação negativa nessa prova? Dalcin, o que você sentiu da prova? Rita, quer falar, Rita? Você abriu o microfone? Ah, sim, Claudinho, olha só. Em relação à prova, para mim foi tudo tranquilo, mas independente do que aconteceu comigo aqui, né? Meu note deu tilt aqui, apagou tudo. Tive que ir correndo aqui na informática para o cara consertar. Foi um pandemônio para mim. Mas eu dei graças a Deus que eu consegui realizar. Mas o meu problema foi só a prova de súmulas, porque eu só consegui colocar os quesitos, mas não consegui fazer a conclusão de puxar o melhor resultado, de puxar a classificação global, entendeu? Eu não estava conseguindo, que o computador não estava querendo digitar os números. E eu fiz no papel tudo direitinho para ele passar, mas na hora não ia, não tinha nenhum. Aquilo que estava já pronto, das outras provas de campo, eu consegui colocar lá os quesitos. Aquilo que eu tinha que concluir. Melhor resultado, é, porque a classificação geral da primeira tabela com a segunda tabela. Isso aí ficou totalmente em branco. Eu só consegui colocar o esquerdinho no final. Beleza. Então, o que a Rita está trazendo é um reforço daquela orientação que a gente tem falado, de que não adianta usar a configuração mínima repassada pela teste UI. Usar pelo menos aqueles 8 GB e não 4 GB de RAM, tá? Porque ele demora um pouquinho mais para selecionar as questões, ele demora um pouquinho para fazer todo Isso. a mexida, né? Então esse é um ponto de que quem vai fazer alguma prova da World Athletics via teste UI é muito importante usar o recomendado e não a configuração mínima, né? Então, Isso, sim, isso você era quer o falar um que eu ia, pouquinho? isso era o que eu ia perguntar para todos, se alguém sentiu dificuldade com o equipamento. A Rita já selecionou aí, né? E Não, antes de eu passar para o o Dalcin a equipamento. palavra, a Valéria não ia estar conseguindo estar conosco e ela pediu para compartilhar. Ela teve uma situação de que travou o computador, né, a tela ficou toda escura e depois acabou voltando o teste. Ela teve que reiniciar, mas o tempo dela não reiniciou. Então, ela teve uma situação difícil aí, mas ela conseguiu fechar, foi até o final e acabou fechando o tempo sem ela conseguir terminar de responder todas as questões. Mas essa foi uma das situações que foram mais complicadas ali, né? Diga, José. Baseado nessa parte da configuração, aquele rapaz que você indicou para a gente, ele viu a minha máquina tem 8 GB, tá? Quer dizer, o dobro do recomendado. Porém, ele falou, não faça com 8, faça com 16,
Quem Isso. puder jogar para 16, aí eu É, comprei, botei o pente de 16, não tive problema nenhum. Nenhum mesmo. Que o ano passado eu estava com a de 8 e tive problema. Então, ele aconselhou, já que a gente botou ele para ajudar, a gente tem que aceitar o que ele falou, né? Com certeza, né? E até já aproveito aqui a Iva para agradecer, através dela, o Sidney para nós, né? Então, assim, foi mais uma pessoa que veio a contribuir, né? Ele fez isso de forma gratuita, ele se disponibilizou a quem entrasse em contato com ele, dele entrar na máquina e ele fazer essas considerações, justamente porque ele sabe o quanto demora para rodar um sistema que precisa fazer monitoramento por câmera, por imagem e também por som. Então, isso pesa mais para rodar o programa. Então, é aquela questão: existe uma configuração mínima que o sistema consegue rodar, mas é diferente de quando a gente tem uma máquina que está melhor preparada, né? Então, isso fica como vivência e como experiência para quem for fazer outras provas, seja quem passou no bronze e vai fazer o prata lá para frente, ou quem vai fazer o prata, ou quem vai fazer o ouro, né? Independentemente de qual teste venham a fazer, é importante ter essa leitura. Dalcin, vai lá, diga lá. Rapidinho, obrigado, Iva. O meu não, o meu foi Passa o tranquilo. recado para ele. O meu, Beleza. o meu foi tranquilo. O meu sistema aqui, minha maquininha aqui, trabalhou sem problema nenhum, não travou nada, foi que de boa. Só me pipoquei lá na Insuma mesmo. O resto foi tudo. Batia, ela mudava, voltava, só faltava virar pirueta. Mas o sistema meu estava tranquilo. Não tinha ninguém em casa com a internet ligada. Mandei todo mundo passear Ó, e fiquei de boa. show de bola. Boa noite. Boa noite, Kátia, É, diga lá. eu entrei agora, só não sei se já foi Ficou mudo, Kátia, tem que abrir o microfone. quebre. Agora abriu. Aham. Abriu. Eu não sei se já foi comentado, é que quando a gente passou umas questões e depois voltava e respondia, não ficava verde o negocinho lá. Já foi falado. A gente Ah, então, comentou é porque eu isso. entrei agora e eu queria saber o que foi falado. Então, Kátia, o que aconteceu? A gente entrou em contato, olhou, né, a plataforma da TestWe, e apesar de não ficar da cor verde, não ficar igual às outras questões que foram respondidas na primeira passada, né, as questões foram salvas e as questões foram enviadas. Tá? Então, a gente Ah, já ok. reportou isso para a Word Athletics, porque não foi pontual, foi para todo mundo que voltou Aham. depois para responder as questões que deixaram em branco. Né? Então, isso foi um problema no sistema, para mostrar, né, para quem estava fazendo a prova se estava respondido ou não a questão. Então, isso foi um Isso, fator de aham. confusão, mas foi salva as questões, esse é o principal, tá bom? Tá bom, beleza. Aham, obrigada. Imagina. Mais alguém quer fazer algum comentário, deixar essa vivência, porque esse Momento Abrat, ele fica gravado, ou seja, o Geraldo já vai anotar para nós aí, colocar no Uhum. pacote de playlist Uhum. desse exame 2025, e para quem for fazer as próximas provas via TestWe, também pode usar a experiência de vocês aí para se preparar melhor, né, para as outras provas. Alguém quer fazer mais alguma fala? Oi, Claudinha. Diga lá, James. Então, James. eu não tinha feito aquela primeira do ano passado, é a primeira vez que eu faço esse teste, né? E é uma prova bem difícil, né? Não sei se para os colegas aí, não é uma prova fácil, não, né? A gente já que vive um bom tempo já no atletismo, né? E aborda praticamente todos os assuntos ali, todas as regras, né? E para você fazer em 3 horas, eu fiz ali no limite, faltavam 15 minutos ou 10 minutos para terminar o tempo que estava finalizando a prova, né? E direto. A questão das súmulas também, bem elaborado, essa é a verdade, né? Mas não pode titubear, né? Porque não tem margem de erro. Elas eram muito parecidas e, claro, tinha uma correta. Então, para você encontrar o resultado correto, né? Tinha que ter uma atenção ali, porque eram muitas súmulas. Tinha a questão das combinadas, também aquele quadro, né? Da pontuação das combinadas. Então, gostei muito da prova, só que muito difícil. Ô, Obrigada, James, Janice. Antes, deixa eu só eu complementar, imagino. Geraldo, assim, ó, Uhum. é muito importante essa fala do James, porque às vezes a pessoa estudou, né, se dedicou e depois vem o resultado de que não atingiu a nota.
Às vezes eles divulgam a nota, às vezes eles não divulgam a nota. E muitas vezes faltou pouquinho para passar nesse 70%, que é a nota mínima para entrar para o painel bronze. Então, o que eu tenho para passar para vocês é que fiquem muito tranquilos, porque independentemente de ter obtido a nota ou não ter obtido a nota, esse esforço ele foi uma grande aprendizagem. A World Athletics reconhece, né, de quem efetivamente fez a prova, porque muita gente se inscreveu e não participou, não se apresentou no dia da prova. Então, quem fez a prova é porque de alguma forma ou se dedica ao atletismo, ou também se dedicou muito, né, nos estudos. Então, eu passo para vocês, não desistam, sempre é uma possibilidade de, como que eu digo, uma preparação, como para vestibular. Eu quero muito um curso, não passei no primeiro vestibular, vou tentar no segundo, vou tentar no terceiro, até atingir o meu objetivo, que é chegar lá. Independentemente da gente ser bronze, prata, ouro, nacional, regional, estadual, todos nós estamos juntos nas pistas de atletismo aqui no Brasil. Então, acho que isso é muito importante a gente ter em mente, né? A Iva levantou a mão, diga lá, Iva. Depois eu queria completar uma coisa, Cláudia. Beleza, Geraldo. Diga, Iva. Não, só queria dizer um pouquinho só da prova. Eu achei ela bem exaustiva. O ano passado eu deixei até por conta do computador, né? Porque o meu ficou bem no mínimo mesmo. Eu deixei acho que umas 10 questões sem fazer. E este ano sobrou acho que quase 50 minutos. Mas eu tava tão cansada que eu não consegui voltar nem para ver. Falei, seja o que Deus quiser, né? Mas o comecinho dela foi bem fácil. As últimas questões ali, acho que as 8 ali, eu achei bem complicada. Tinha, assim, muitas pegadinhas, muitos é, exemplos, né, do que acontece na pista, o que que você faria, o que que você não faria, e tinha respostas bem parecidas, né? Então, ali no final foi um pouquinho mais difícil, mas foi bem legal. Foi bem melhor do que a do ano passado, o nervosismo foi bem menor. Obrigadão. Então, isso também que a Iva está trazendo é outro ponto importante, né? De que quando a gente faz a primeira vez, a gente tem esse nervosismo maior, a gente desconhece o formato da prova, e aí fazendo, a gente já reconhece, né, como funciona o sistema, e para o próximo ano isso fica muito mais tranquilo, né? Obrigadão, Iva. Kátia. Geraldo, quer falar? Não, Depois eu não. passo para a Põe Kátia. a Kátia, põe a Kátia. Vai lá, Kátia. Tá mutada. Gente, mas tá ouvindo? Então, Tô. É, tem a possibilidade de aumentar esse horário de prova, porque parece muito, mas 3 horas é pouco. Você está fazendo quando você olha, meu Deus, falta. É muito, muito louco, sabe? Por mais que Mas você fica cansada, mas eu acho que 3 horas está sendo pouco, sinceramente, porque as perguntas são longas, ótimo. aí você às vezes tem que ler mais de uma vez para você poder entender a pergunta. Tem essa possibilidade de aumentar o horário? a gente até pode questionar, mas as Cláudia, experiências que eu tenho, desde a bateu. época dos. Eu vi que Bateu. Bateu. Os, era o que tr- você queria escutar. os três falaram o que eu vou. Pum. Então, assim, Katia, eu acho muito difícil eles mudarem esse tempo de prova. Desde que eu faço as provas da World Athletics, sempre foi 3 horas, e nas questões, por exemplo, para ouro, são descritivas, somente em inglês, ou agora eles abriram para o espanhol e abriram para o francês, né? Mas não, para nós não adianta, às vezes até a gente se comunica em portunhol, mas escrever e responder, e a parte oral sempre é em inglês, independentemente da língua, uma dessas três que eu falei, e sempre foi 3 horas no máximo. Então, eu acho muito difícil, mas é uma possibilidade, é uma sugestão que a gente pode passar. Eu sempre brinco, né, que o não está garantido. Então, qualquer coisa Não, diferente sim, disso, né? com certeza. Mas é bem cansativa mesmo. Bastante exaustiva. Mi, quer Então, falar? Michele? Quero. Eu também Maria. fiz a primeira prova, né? Mas também não estava com uma situação de ambiente adequada, nem de estava em viagem, né? Mas o que que ela falou do tempo, esse ano teve 15 minutos a mais, né? Então foi 3 horas e 15 de prova, né? Que ele liberou o cronômetro, porque então acho que foi esses 15 minutos já ajudou bastante gente, né?
a revisão, essas coisas assim. Então, acho que a gente já teve um tempinho ali para melhorar. Mas como até eu não assisti todas as aulas, né? Eu também aconselho as pessoas a estudar, né? Porque como o James falou, realmente, se não estudar, não vai passar, tem muitas questões, né? Então, para ter que se dedicar, acho que até bastante, assim. Ou se for no médio, capaz de não tirar média ainda, né? É o necessário. Mas pelo primeiro formato, nesse formato agora, né, na segunda prova, eu optei que, para mim, até foi o Marcelo Neri comentou até numa das aulas que ele deu, ele falou, começa lá, que as primeiras questões são as facinhas, você vai aquecendo. Eu, no meu entender, assim, eu comecei a fazer a prova na questão número 50, que eu peguei, por acaso, a primeira súmula, né? Que era bem onde que eu queria começar a prova, que eu achei que estava mais descansada, pensando com tranquilidade, né? E segui até o final da prova nas questões interpretativas. Então, foi a primeira hora e meia, que você está pensando melhor, que você está mais descansado. Eu optei em fazer as questões mais difíceis primeiras. Depois eu voltei lá no começo da prova e comecei a passar nas questões fáceis, porque daí é aquela coisa, ou você sabe, ou você não sabe, ou você tem dúvida, pensa, chuta, qualquer coisa assim, né? Então, isso seria uma sugestão que eu daria, que eu penso que as questões mais difíceis, mais trabalhosas, você está mais descansado e você faz por primeiro. E as questões que geralmente a gente julga mais fácil, deixa para o final, que também, às vezes, né, pela pontuação, eu tinha 80 questões, tinha as questões com mais do que uma possibilidade, acho que duas questões, tinha várias questões internas, né? Então, a maioria das questões valia basicamente um ponto, né? E as súmulas praticamente valiam mais pontos, né? Então, daí, claro, né? Acho que as questões de mais importância é fazer primeiro, para depois seguir para as questões mais fáceis. Obrigadão, Mi. Então, a Mi trouxe duas questões aí. Uma delas é que a World Athletics subiu esses 15 minutos justamente porque considerou aquele exame de pré-requisito para dentro da prova. Então, eles deram esses 15 minutos para poder fazer esses ajustes, mas que realmente o pré-requisito é muito mais rápido do que isso, então já ganhou aí uns minutinhos. E a outra sugestão que a Mi está trazendo, que é bem importante, cada um tem o seu jeito de fazer a prova, né? Então, pensando em ou se organizar para fazer primeiro a parte mais pesada e depois, com a cabeça descansada, aliás, já cansada, fazer as mais fáceis, ou tem gente que prefere, né, tá fazendo as mais fáceis para ir aquecendo e depois chegar lá. Então, isso é importante também de fazer um jogo de cintura, cada um se ver como desenvolve melhor, ou normalmente faz isso já desde a época de escola, de faculdade, como é que fazia para poder se organizar. Inclusive, pelo fato de ter as 24 horas para escolher dentro dessas 24 horas qual é o melhor momento do dia, também ver qual que é o horário que é mais tranquilo para dentro de casa, né, onde não vai ter ninguém batendo na porta, passeando por lá porque não pode ter movimento, né, ou eu funciono melhor de manhã, então eu vou evitar de fazer de madrugada. Eu funciono melhor de madrugada, então eu vou fazer de madrugada e descansar depois durante o período da manhã. Então, isso tudo também é um ajuste aí que precisa ser feito, é uma decisão do candidato para saber qual que é o melhor momento para estar fazendo a prova. Mais alguém quer fazer alguma consideração? O Geraldo está com o dedinho lá. Eu adorei os três que falaram, a Iva, o James e a Kátia. Adorei. Olha o que eu vou falar. Com certeza, a World Athletic até tentaria diminuir o tempo. Seria um teste mais avançado. Por quê? Eles tentam fazer com que a prova mostre exatamente aquilo que você vai viver na competição. A competição não vai poder ser facilitada porque você não vai ter tempo para resolver uma questão num setor, no outro setor, e, tem que resolver. Ele cria uma situação de competição. Aquele dia a dia do evento. É bem isso. Por isso tem que ser essa coisa apertada, justa. O estresse eles deram um jeitinho de fazer, no né? estresse, no estresse. Com Beleza, gente. certeza. Então, quero assim,
agradecer de coração a todos que se empenharam, não somente no estudo, mas também em realizar a prova, né, porque é bastante gente que participou de alguns encontros preparatórios, não estava como candidato esse ano, né, para a prova 2025. Então, a todos que se empenharam e para aqueles que passaram por essas 3 horas estressantes aí em 2025, né, desejo sucesso a todos, e esse sucesso não é só para ter um título bronze, é um sucesso para que continue dentro do atletismo e contribuindo aí com esse esporte que a gente tanto ama. Então, gente, um grande beijo. Até a semana que vem, na próxima quarta-feira. Fiquem com Deus. Boa noite Tchau, a todos. tchau. Boa Boa sorte. noite. Valeu. Obrigada, Claudinha. Tchau, Obrigada a todo tchau. mundo que colaborou. Tchau. Boa.